Você viu o que ele fez? Viu? Não viu? Não viu? Você perdeu. É impressionante o que ele fez. O que ele fez, eu vou te contar já já, se você não viu, né? Mas é impressionante. Não viu mesmo? Daqui a pouco eu te falo o que é, tá bem? Muito bom dia, meus amigos, que o Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, abençoe ricamente o dia de cada um de vocês, que o nosso Deus e Pai sustente, fortaleça, ajude você nesse dia e que você tenha um dia abençoado. Este é o Evangelho de verdade, gente, é vivo, é alegria. Nós sabemos que temos lutas, temos as dificuldades, gente, mas ficar de cara fechada, bicudo, trombudo, né? Com a cara desfigurada, que sofrimento, isso aí é derrota, né? O Evangelho é vida. Repito, nós sabemos que temos as lutas, mas o Evangelho nos fortalece. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus, glória a Deus. Olha onde está escrito isso, Romanos capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê, para aquele que acredita. Eu creio. Tenho as minhas lutas, as dificuldades desse mundo, gente, existirão enquanto estivermos aqui. Porém, em todas estas coisas, louvado seja Deus, somos mais que vencedores, exatamente. Antes da gente prosseguir, dê um joinha para o canal, aperte o like aí. Também, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se e também ative o sininho das notificações, porque fazendo assim você é avisado pelo YouTube quando a gente lança um vídeo novo. Também, no espaço dos comentários aí embaixo, olha aí, você pode colocar o nome das pessoas pelas quais você quer que nós oremos. Então coloca aí o nome dos filhos, do marido, da esposa, dos irmãos de sangue, da família toda, dos amigos, aquele amigo seu querido que trabalha com você, que está passando por um problema difícil, enfermidade, problema no casamento. Coloca o nome deles aí também, nós vamos orar por todos eles, ok? Você não viu mesmo? Tem certeza? Então eu vou te mostrar o que você não viu, ou talvez tenha visto, mas não sabe do que eu estou falando, né? Eu vou te falar agora. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12 em diante, diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, Jesus teve fome, e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus falou para a árvore: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. É isso que eu perguntei se você já tinha visto. Você não viu o que Jesus fez? Ele conversou com uma árvore. Ele falou para uma árvore. Parece coisa de maluco, não parece? Você vê alguém conversando com uma árvore aí, que você vai pensar: fugiu do casão lá, né? Tá doido. Mas Jesus não é doido, ele é perfeito, ele é sábio. Jesus estava falando com uma árvore, ele dirigiu palavras para uma árvore. Você vai perguntar: pastor, eu conheço essa história. Eu não vi porque eu não estava lá, porque eu não sou tão velho assim, né? Essa história aí já faz 2000 anos que aconteceu, então eu não vi, mas eu já ouvi falar. Pois é, eu também não estive lá presencialmente, né? Eu não vi com os meus olhos, eu não fui uma testemunha ocular desse fato. Mas quando a gente ouve as histórias da Bíblia, os relatos bíblicos, é claro que a gente faz uma imagem disso em nossa mente, não é? A gente faz um quadro mental daquilo que a gente está ouvindo. Então, de certo modo, nós podemos dizer que nós vemos o que aconteceu na Bíblia através da nossa imaginação, porque é natural. Você começa a ouvir, você já começa a imaginar. Então eu imagino o Senhor Jesus diante de uma árvore dizendo para ela: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Você vai perguntar: pastor, eu entendi, eu já conheço essa história, o senhor já falou aqui dela um punhado de vezes aí, mas o que isso tem a ver comigo? Presta bem atenção, meu caro, é assim, ó. O Senhor Jesus na Bíblia, ele é chamado muitas vezes de mestre. Mestre. O que é um mestre? Mestre é um professor, é alguém que conhece o assunto e passa esse assunto. Quer dizer, ele ensina esse assunto.
O Senhor Jesus era chamado de mestre pelos discípulos, pelos amigos e pelos inimigos até. Até os inimigos chamavam ele de mestre. Então, ele estava ensinando alguma coisa para a gente ali, para aquele pessoal daquela época e para a gente, porque a palavra de Deus não passa. Então, até hoje, o Senhor Jesus nos ensina por meio de sua palavra, a Bíblia. E aí você vai perguntar, tá certo, pastor, mas o que tem a ver falar com uma árvore? O que isso vai mudar a minha vida? Escuta bem, presta atenção, o que o Senhor Jesus nos ensina. Estava ali uma árvore com folhas, mas não era tempo de figos. Mas o Senhor Jesus estava com fome. E ele então foi procurar figos naquela árvore. Não tinha figos. Era uma árvore muito grande, era uma figueira muito velha, antiga, estava lá grandona. E ele andou por debaixo da árvore, procurou figo. Não tinha figo. Não tinha figo. O que ele fez? Ele amaldiçoou a árvore. Ele disse assim para ela: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E você conhece o restante da história. No dia seguinte, a figueira estava sequinha da silva, da raiz até as pontas. Ou seja, a palavra que o Senhor Jesus falou para aquela árvore se cumpriu. Você vai dizer, pastor, mas por que Jesus fez isso? Não era tempo de figos. Que culpa que a árvore tinha? Não era tempo de figos, não era tempo de produzir figos. É aí que entra um detalhe a mais nessa lição. Presta bem atenção. O Senhor Jesus estava dizendo como mudar uma situação, como transformar uma situação que todo mundo acha que é normal, mas aos olhos de Deus não é. Quando você está numa situação difícil e as pessoas falam para você, tem que se conformar, porque a vida é assim, mas a gente sabe que não precisa ser assim. Por quê? Porque nós temos um Deus do impossível, gente. Nós temos um Deus que nos ama e que nos prometeu vitória nesta terra. Você está entendendo? Nós temos um Deus que disse que tudo é possível para aquele que crê. E embora nós saibamos que nesta terra há muitas lutas e batalhas, embora nós saibamos que enquanto estivermos aqui, estaremos num campo de batalha, o Senhor Jesus, na sua palavra, ele promete que em todas essas batalhas somos mais que vencedores. O próprio Jesus falou, ele falou assim, neste mundo vocês vão sofrer aflições, vocês vão ter aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, o Senhor Jesus estava dizendo, se eu venci, vocês vencerão comigo. A situação não precisa ser como ela se apresenta. Você pode, pelo poder de Deus, mudar essa situação. É o caso, por exemplo, de uma pessoa doente. Jesus promete a cura na Bíblia. Ele diz que as nossas doenças foram levadas no corpo dele. Então, tem uma doença no corpo da pessoa. A medicina diz que não tem jeito, não é? A ciência médica diz que é assim mesmo, não tem o que fazer. As pessoas olham e se conformam. Mas a gente, como crente no Senhor Jesus, nós que cremos num Deus de milagres, que não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, nós temos essa convicção que aquilo que as pessoas dizem que não tem jeito, pode ter jeito, porque para o nosso Deus nada é impossível. Está entendendo? Agora, qual é a lição de Jesus ter falado com a árvore? Vou te falar já, daqui a pouquinho, mas antes eu quero te perguntar uma outra coisa. Você viu o que Jesus fez? Você viu o que o Senhor Jesus fez? Você vai responder, pastor, o senhor acabou de falar da árvore aí, eu vi na minha mente também, imagino como é que deve ter sido, né? O senhor já falou. Não, estou falando de outra coisa. Certa vez, o Senhor Jesus, ele falou com o vento. Ele falou com a árvore. Numa outra passagem bíblica, aqui é a referência bíblica, ele falou com o vento e com as ondas do mar. Ele falou com o vento, ele ordenou que o vento se aquietasse e que as ondas também se aquietassem. Quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia, no meio da viagem surgiu uma tempestade de vento e aquele vento empurrava as ondas em cima do barco, aquilo estava violento, iam afundar. E o Senhor Jesus se levanta e ordena que o vento se cale e também que o mar se acalmasse, e tudo se acalmou na hora. E até os discípulos perguntaram, quem é esse? Quem é esse? Que até os ventos e o mar obedecem. Você viu? Viu na sua mente aí? Você viu o que ele fez? Primeiro falou com a árvore, depois falou com
os ventos e o mar, e eles obedeceram. Entendeu? Você viu uma outra coisa? Ai, pastor, de novo. Que eu vi, pastor? Que eu vi? O Senhor Jesus falando a respeito da gente falar com o monte. Olha aí o texto bíblico, inclusive em sequência com o texto onde ele amaldiçoa a figueira e a figueira fica totalmente seca. O Senhor Jesus falou assim: em verdade vos digo que qualquer pessoa que disser, falar, pronunciar palavras, disser para este monte, levanta-te e joga-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. O Senhor Jesus disse que nós podemos falar com um monte, uma montanha, entendeu? Gente, presta atenção, por favor, porque aquilo que para os homens é loucura, é a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens, é loucura. Esses dias aqui falei, né, da irmã lá que foi curada de fibromialgia, 3 longos anos sofrendo dessa praga desgraçada. Fez todo o tratamento, seguiu recomendação médica, tudo que a medicina sabia ela fez, tomando remédios caríssimos. Nada resolvia. Veio na igreja, uma oração. Ela foi curada perfeitamente. De noite ela recebeu oração, saiu da igreja aliviada. No dia seguinte não tinha sintoma nenhum. Fez todo o trabalho da casa e a semana toda passou abençoada e está até agora assim, livre dessa praga, pelo poder de Deus. Poder de Deus. Deus não mudou, gente. Presta atenção nas coisas que Ele ensina pra gente. Aí você vai perguntar, tá certo, pastor, eu entendi. Mas o que tem a ver? Olha, ele fala com a árvore, falou com o vento e o mar, falou que a gente pode falar com a montanha. O que tem a ver? Antes, mais uma coisinha. Pastor, chega, eu não quero mais escutar não, né? Mas eu vou falar, aguenta mais um pouquinho aí. Outra passagem bíblica está aqui, ó. O Senhor Jesus falou com a febre. Ele falou com a febre. O que é febre, gente? Você está entendendo? Ele falou com a febre. Está aqui no texto bíblico. A sogra de Pedro, portanto, Pedro era casado. Pedro era casado, tá? Tinha mulher e provavelmente filhos também. Mas a sogra de Pedro estava enferma, queimando de febre. Febre muito alta, diz a Bíblia. E o Senhor Jesus, então, chega para ela e repreende a febre. Repreender é falar com dureza, é falar com firmeza, dar uma dura, né? E Jesus deu uma dura na febre. Eu fico imaginando aqui, né? A sogra de Pedro lá gemendo, suando lá, com febre tremenda, né? Delirando até de febre. E chega o Senhor Jesus, aponta o dedo em direção à sogra de Pedro, mas falando com a febre. Febre, eu não te permito você ficar aqui, você não pode ficar nesse corpo. Eu te ordeno, sai dessa mulher agora. Não te deixo ficar aqui, você não tem nada que fazer aqui, sai do corpo dela agora. E a febre, sumiu na poeira. Desculpa a expressão. Sumiu na poeira. A Bíblia diz que a febre a deixou. Dá a ideia de que a febre é como se fosse alguém que estava ali e saiu. Agora sim eu vou concluir. Desculpe aí o modo descontraído que eu falei com você, mas é para você prestar atenção. Jesus falou com a árvore secou. Jesus falou, mandou ao vento e o mar obedeceu, o vento obedeceu. Ele falou que a gente pode falar com a montanha e a montanha vai obedecer. E ele falou com a febre e a febre obedeceu. Você viu? Viu na sua mente aí? Significa o quê? Nós podemos falar com os nossos problemas. Podemos falar e mandar com que eles saiam de nossas vidas. Não é mágica não, gente. Não existe mágica, tá? Não existe mágica. Isso é poder de Deus. É o mestre ensinando a gente. Porque quando surge um problema, geralmente o que o crente faz? Não estou nem falando de pessoas do mundo. Estou falando de pessoas que já são convertidas a Cristo, que conhecem pelo menos um pouquinho da palavra de Deus. O que elas fazem? Elas choram, elas reclamam, elas murmuram,
elas começam, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou procurar alguém para orar, vou procurar alguém para orar. Desesperadamente. Não está errado procurar alguém para orar. Mas se a gente aprender com o mestre, muitas vezes, nem vai precisar sair correndo para procurar ninguém. Você mesmo pode resolver o problema. Porque quando um problema se levanta, quando um problema está diante de você e todo mundo diz que não tem jeito, que é assim mesmo, que você tem que se conformar, é aí que você precisa brilhar, se destacar na fé. Porque pode ser normal para os outros, para nós não é. Tem que se conformar. Não vou me conformar. Com aquilo que o Senhor me ensina que eu posso resolver nessa terra, eu vou resolver. E eu vou falar com o meu problema, eu vou falar com a minha montanha. Montanha de problema, retira-te daqui agora em nome de Jesus. Estou te mandando, doença, sai do meu corpo agora. Não te permito ficar aqui. Situação financeira amarrada, sai da minha vida, miséria. Miséria, vai embora em nome do Senhor Jesus. É isso, vício do cão, sai de mim agora. De repente você é um crente de bom coração, convertido a Jesus, mas ainda está preso no vício da bebida, ou do cigarro, ou das drogas. E você sabe que isso está matando você, destruindo a sua vida, destruindo sua família. Abra os ouvidos e ouça, rapaz. Abra os ouvidos e ouça, minha jovem. Dê uma ordem para essa desgraça sair da tua vida agora. Não é para aceitar e que você tenha esperança que um dia vai melhorar. Não, é agora. Como Jesus fez com a figueira. Como Jesus fez com o mar. Como Jesus e o vento. Como o Senhor Jesus ensinou que a gente pode fazer com o monte. E como o Senhor Jesus fez com a febre. Faça e vamos fazer agora. Aprenda a praticar essa palavra. Não faz tentando, tá? E também outra coisa, não é show de mágica, tá? Não é show para você fazer exibicionismo, tá bom? Não é para você ficar mostrando para as pessoas, olha, agora eu vou fazer esse negócio sair daqui. Não. O Senhor Jesus ensinou que a gente deve praticar isso em nossa vida quando for necessário. Quando estivermos diante de uma situação que nos aflige ou que aflige alguém, você pode usar essa palavra, essa autoridade e dizer aquilo. Febre, sai dessa pessoa. Doença, sai dessa pessoa. Ou até mesmo demônio, sai dessa pessoa. Sai da minha vida, sai da minha casa. Você é mulher, diz que tem TPM, então não aceita isso daí não. Não aceita, diga TPM, tensão pré-menstrual, do cão, do inferno, sai do meu corpo agora. Isso aqui nem está registrado na Bíblia que vai ter. Sai da minha vida em nome de Jesus. E aí vai ter que sair. Você tem, na época da menstruação, tem cólica, dói a barriga, dói a perna, passa mal. Não aceita isso. Porque desde criança eu tenho. O médico falou que é assim mesmo. O médico, ele é um profissional que fala o que ele aprendeu. Mas o que ele aprendeu não chega nem perto do que Jesus sabe. Jesus está ensinando a gente, manda essa cólica do cão embora, põe a mão em cima da sua barriga, da perna, não aceita, fala, sai daqui, cólica do cão, em nome de Jesus. Vai praticar? Porque se você não praticar, não adianta ficar feliz com a palavra que você está ouvindo. Não adianta você falar, ai que palavra bonita, ai que bênção. Se você não praticar, não resolve nada. A fé sem obras é morta. Vamos colocar a nossa fé em ação? A partir de agora, vamos fazer oração ao Pai. Quer pegar um copo com água para colocar aí? Pode pegar. Dá uma pausa aí, pega a água, põe, né? Dá o play de novo e vamos fazer oração aí para no final abençoarmos a água também. Tá bem? Se você quiser, né? Porque de repente você pode falar também assim, olha, em nome do Senhor Jesus, eu vou beber dessa água. E eu estou avisando já, estou falando, essa água vai entrar no meu corpo e vai fazer uma limpeza interna. Toda a praga do cão vai sair, em nome de Jesus. Vamos orar então. Nosso Deus e Pai bendito e santo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, na tua misericórdia, nos ensina pela tua palavra o que devemos fazer. Nós podemos usar as nossas palavras, Pai, como ordem, como comando para ordenar a todo mal que saia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus, nosso Mestre, nos ensinou que nós podemos falar com coisas que parecem coisas até loucas, absurdas, mas nós podemos fazer assim também. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, praticando já essa palavra, eu dou uma ordem a toda enfermidade que está no corpo dessa pessoa. Saia agora em nome do Senhor Jesus. Esse mal que está perturbando essa pessoa no sono, não deixa a pessoa dormir direito, saia agora em nome do Senhor Jesus. O vício do cigarro, das drogas, da bebida alcoólica, eu repreendo e mando sai. O vício no jogo de azar, sai em nome de Jesus agora. Toda essa maldição, essa amarração financeira, eu ordeno junto com essa pessoa que ora comigo, sai agora.
espírito de enfermidade, eu te mando, sai. Espírito que está agindo nos filhos, colocando rebeldia, sai dessas crianças agora, em nome do Senhor Jesus. Essa ferida no corpo dessa pessoa que não quer cicatrizar, pois ferida, cicatrize agora, é uma ordem, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, e todo mal caia por terra. Pai, abençoa esse copo com água, e no beber desta água, segundo a fé que essa pessoa tem, que se cumpra a tua palavra, Pai, que o milagre aconteça, tudo isso sendo para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém. Muito obrigado e graças a Deus. Amém, pessoal. Olha, foi um vídeo um pouquinho mais longo do que o normal, mas medita nisso. Tudo isso tem base bíblica. Pode fazer na confiança, mas faça na confiança mesmo, tá? Nada de ficar, vamos ver o que acontece. Não acontece nada. Não é para ver se acontece, é para praticar. E deixa Deus confirmar, porque a gente faz a nossa parte e Deus faz a parte dele. Quando Jesus disse para a árvore que ela ia secar, vamos dizer assim, né? Jesus ensinando disse, tenham fé em Deus. Quer dizer, você faz a sua parte e confia que Deus vai fazer a dele e ele já está fazendo, tá bom? Dê glória a Deus pela sua resposta. Deus te abençoe muito, tenha você um excelente dia e até a próxima.